Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do FLF Cast. Hoje nós estamos com o tema Psicologia de Emergências, Desastres e Luto, o fenômeno da seca. Eu me chamo Lindenberg e estou no 8º semestre do curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão. E vou passar a palavra para minha colega Ceissa. Olá, gente, eu sou a Ceissa Martins, também sou estudante de Psicologia do 8º semestre e hoje, assim, tô muito feliz que a gente vai falar de um tema que tem me interessado bastante, inclusive por ter, assim, a noção exata do quanto a gente não sabe de algo que atravessa a nossa vida, né? Eu vou passar aqui a palavra para a dona Regina, vou pedir para ela se apresentar. Por favor, dona Regina, se apresente. Olá, me chamo Regina Rodrigues de Souza, moro no sítio Areias Boqueirão, e sou uma agricultora multiplicadora, e assim, a luta que a gente vivemos na nossa comunidade só é muito desafios, assim, como a gente veio, dar essa entrevista, como a gente combater a seca, mas não tem como a gente combater a seca. A gente tem como viver, procurando meios para conviver com ela, porque nós não podemos combater, nós só podemos, procurar como a gente conviver com elas. E é uma coisa muito difícil, que quando chega na seca, as coisas ficam muito difíceis para a gente, porque assim, sempre eu digo assim, os grandes, é muito difícil a gente conseguir alguma coisa, um trabalho, a gente não tem água, a gente sem ter vasilhas, tanque, caixas para a gente armazenar a água, ter a água guardada para o ano que vem, E é muito sacrificoso para a gente que vive na agricultura. Como eu já passei por uma seca, e foi muito difícil para mim, que eu, mãe de 5 filhos, para trabalhar, ter água para manter meus filhos, foi muito difícil, ter alimentação, a gente vive da agricultura, para ter os plantios da gente, foi muito difícil. E aí veio uma emergência, o governo botou uma emergência, teve cestas básicas, mas não era uma alimentação adequada para os nossos filhos. Tinha alimentos que nossos filhos nem conseguiam comer, E aí a gente ficava muito preocupada, porque tinham sido para alimentar eles. E a gente ficava muito preocupada, era o dia de receber esse dinheiro para a gente poder comprar o que comer para os nossos filhos. Que chegou uma época de uma emergência que a gente ganhou um feijão, que nem o feijão os meninos não conseguiam comer, porque o feijão não cozinhava, Não cozinhava. Aí, além do feijão não cozinhar e não ter água, aí era difícil. Muito, muito difícil. Aí a gente ficava na beira dos rios, cavando cacimba, que a gente tinha era água de cacimba, ninguém tinha outras coisas, para ter água guardada. E aí a gente ficava. E daquela cacimba que a gente conseguia aquela água, era para várias famílias, Aí um ia na parte da manhã, colhia 3, 4 baldes d'água para casa, outros iam meio-dia para conseguir também o mesmo tanto. E assim a gente revezava as famílias para poder conseguir a água, E os animais também, Tinha os animais, e aí a gente tinha que poupar, guardar, Se a gente conseguir, se a gente tomava 2, 3 banhos por dia, a gente tinha que ter só um, que era para poder ter água para os animais também. E foi uma época muito difícil mesmo, que chegou gente sair da nossa comunidade para vir para Sobral, porque a gente também conseguia, pela produção que a gente tinha na nossa comunidade, a gente sairia para Sobral, a gente sairia para a cidade, para vender, para conseguir o dinheiro para comprar outras coisas, que quando a gente tinha um inverno bom, a gente fazia isso, A gente tinha um milho, tinha um feijão, de tudo a gente tinha na nossa agricultura e ia vender para poder
comprar outras coisas que necessitava dentro de casa, né? E assim, foi umas 2 emergências muito sacrificosas, principalmente para mim, que não tinha outro trabalho, eu vivia da agricultura, né? E era muito difícil, muito, muito difícil. Foi uma coisa que, assim, até hoje, eu digo assim, graças a Deus que eu, né, consegui atravessar essas dificuldades todas, né? E hoje em dia eu tenho meus filhos e eles não querem viver da agricultura. E como eu sempre disse, olha, eu criei vocês da agricultura, né? Comendo uma comida saudável, tendo um feijão muito saudável, que você compra na cidade, mas você não sabe de que formato foi, né? E nós, na nossa comunidade, a gente trabalhamos com os nossos roçados agroecológicos, né? Com as diversas plantações que a gente tem no nosso roçado, nós tem de tudo a gente tem um pouco, né? Tem um milho, tem um feijão, tem uma fruta, tem uma banana, tudo tem, né? A pessoa que quer viver na agricultura, pode viver na agricultura, mas quando chega a seca, a dificuldade é grande. Muita gente sai, muita gente não fica, porque não aguenta, né? Não quer passar por aquilo dali. Mas o que eu já passei, eu agradeço muito a Deus, que é só uma experiência que a gente está tendo, porque a seca a gente não acaba. A gente tem que trabalhar para conviver com ela. E é isso, gente. Eu vou aproveitar que a dona Regina ela já se adentrou, eu vou pedir para o professor Eren se apresentar, e aí já vou pedir para o senhor já falar do seu fazer lá na Embrapa em relação à seca. Olá a todas e a todos, é um prazer, né, estar aqui nesse bate-papo, né? Eu sou Eden Fernandes, um negro rapaz, eu digo latino-americano, né, que vai fazendo essa caminhada nos nossos semiáridos. Eu queria destacar que os semiáridos, eles, né, esse contexto de semiaridez, ele existe em outras, né, regiões da nossa América Latina, né, na Argentina, na América Central, e a nossa vivência ela vem em cima de conviver com esse contexto, de conviver com o semiárido e não combater o semiárido. Posso dizer que sou fruto também dessas ocorrências de seca, porque nossa família viveu uma das consequências, que é o êxodo rural, como a dona Regina bem falou, né, as famílias saindo da zona rural, indo para a zona urbana, procurando melhores condições de vida, né? Isso mostra uma das possibilidades, né, da gente, né, tentar ter uma vida, no mínimo, digna, e não tem sido fácil ao longo do tempo. Então a gente insiste muito na questão da convivência com os semiáridos, né? E aí isso envolve conhecimentos, a construção de conhecimentos. Vou chamar as casas de ciências, né, como a Embrapa, que tem entre os seus formatos de produzir ciência, os nossos portfólios, como o que eu faço parte, que é o portfólio de convivência com a seca no semiárido, onde são apontados os desafios para essa convivência, levando em conta esses impactos sobre a indisponibilidade de água em quantidade, mas também tem que ser uma água em qualidade, tanto para o consumo, né, das pessoas, como também para os animais e para as plantações. Também o contexto de a gente fortalecer o uso, vamos dizer, responsável, racional, amigável com a nossa natureza. Nós, no nosso Nordeste, nós, né, como é tema aqui, estamos no semiárido, nós temos uma vegetação que é adaptada a essas condições, que é a caatinga, uma vegetação com uma alta diversidade, uma alta biodiversidade, e eu acrescentaria uma alta sociobiodiversidade, porque lá tem pessoas, tem conhecimentos, né? Então, como é que a Embrapa pode se aproximar, né? Aproximar os conhecimentos científicos com os saberes populares
para essa convivência, né? Então, mais um desafio que a gente coloca é como combinar essa biodiversidade de árvores, vamos assim falar, como combinar árvores com a criação dos animais, como combinar essas árvores da caatinga com os plantios, mantendo ou aumentando essa diversidade. Tudo isso são estratégias que a gente pode estar, né, se utilizando para produzir conhecimento de forma coletiva para conviver com o semiárido, né? Então, assim, de forma geral, a Embrapa ela tem esses temas que ela coloca, né, em debate sobre como é que nós vamos produzir ciências, né, para atender às demandas da agropecuária brasileira de forma sustentável, em benefício da sociedade, né? Então, eu inicio assim a nossa fala, né, trazendo esses elementos, né, o da convivência com o semiárido, de que nós estamos num local que a nossa vegetação ela é rica, né, ela é diversa e tem um povo com muito conhecimento acumulado, um povo resistente, né, um povo que tem lutado contra políticas que foram inadequadas, criadas por pessoas de fora do semiárido, né? Então, assim, eu coloco esse fio da meada aí para a gente ir tecendo, né, e fazer esse diálogo, tá? Então, assim, a partir desse diálogo do professor Éden e da dona Regina, a gente consegue perceber que o conceito de seca ele tem vários aspectos, né? E aí, dona Regina, será que você consegue nos dizer como é que funciona ou como é que funcionava em relação à gestão? Como é que o município se voltava para a comunidade em relação à seca, em relação à agricultura? Você consegue nos relatar? Era muito difícil, né? Porque para a gente conseguir a ter outros, como eu digo assim, outros espaços, como eu digo assim, né? Assim, para a gente ter acesso a outras, né, coisas que a gente, como a água, né, uma alimentação, é muito, muito difícil. Que até hoje, que para a gente conseguir água, se a gente não tem um bom inverno, é muito difícil. É muito difícil para mim conseguir. Eu tenho, pelo governo, eu consegui uma cisterna, né, todos na comunidade têm. Agora, os novos que vão chegando é que não está tendo, né, mas a gente conseguiu. Mas, assim, foi uma luta muito grande, que para mim poder conseguir uma cisterna daquelas que eu tenho, a gente teve que brigar na justiça. A gente teve que brigar na justiça porque veio para uma instituição e ficou, né, demorando, que a gente necessitando. E aí, quando chegou, aí a gente lutou na justiça, conseguimos e fizemos a nossa cisterna. Aí chega a política. Quando chega a política, aí a confusão é grande, porque muitos querem apresentar assim, eu foi quem fiz, o outro foi quem fiz. Aí assim, a gente fica no meio deles sem saber nem o que falar, nem o que dizer para eles, né? Mas assim, teve uma pessoa na comunidade que se revoltou contra mim, porque eu cheguei para ele e disse a realidade. Nós conseguimos porque nós fomos atrás. A comunidade se reuniu, fomos atrás, nós conseguimos. Hoje, se o inverno não é bom, para a gente conseguir uma carrada d'água, você tem que passar 3 meses com 8 mil litros d'água para 3 famílias. É uma humilhação. Sempre eu digo, é uma humilhação. No tempo de política, eles chegam, Ave Maria perguntando o que é que a gente quer, o que é que está faltando, e isso e aquilo outro. Eu já disse para eles, eu digo, olha, eu não quero nenhum na minha posse. Sabe por quê? Porque não resolve as necessidades que a gente precisa, que a gente tem. Porque é justo, nós seres humanos, todos nós precisamos de água. Os animais precisam de água. E aí, vocês trazem uma carrada d'água para passar 3 meses, né, para 3 famílias. E aonde é que a gente vai parar? Sem água. Aí depois fica tudo, né, nas redes sociais, eu fiz isso, fiz aquilo, e não fizeram nada, né?
Aí, sempre nessas coisas assim, a gente é que passa por mentiroso, a gente é que passa de mal agradecido, e como nós já levamos mesmo dos próprios políticos, que nós merecíamos beber lama, nós merecíamos ver na poeira, nós merecíamos beber tudo isso. E aí isso revolta a gente fica muito revoltada com isso, né? Porque nós somos seres humanos, nós precisamos de água para tomar banho, para beber, para cozinhar, né? Precisamos para os nossos animais, mas sempre tem essas humilhações, sempre tem. E aí a Maria, pelo menos eu boto meu joelho no chão e agradeço a Deus todo dia pela essa chuva que a gente está tendo, que a gente está guardando as nossas águas, né? Está fazendo nossos plantios, né? Para a gente ter uma comida, uma alimentação saudável, né? Uma verdura, um feijão, uma coisa assim. Porque a gente na cidade, é muito, muito difícil. Hoje eu digo, muita gente que saiu da nossa comunidade por causa das secas, que vieram morar em Sobral, estão tudo voltando para o lugar. Estão tudo voltando, né? Outros é porque só, não, eu só posso conseguir um benefício para mim se eu estiver na agricultura. Muitos é isso, mas outros vão voltando porque tem necessidade, tem, né, a saudade de ter vivido naquele lugar, que a gente colheu muita coisa boa, teve muito plantio. Meus avós plantavam, era quase o lugar todo. Tinha gente trabalhando para ele, era uma fartura muito grande. Milho, feijão, quando era no tempo de farinhada, era uma maravilha. Aí o meu sonho, que eu sempre digo, eu ainda vou conseguir uma casa de farinha para mim realizar o sonho do meu avô, que a vida dele era a casa de farinha, e destruíram, acabaram. Não tem mais, não existe mais a casa de farinha, porque hoje os jovens de hoje não querem trabalhar, né, por viver, né, ter conhecido, sabe da história, né, dos avós, dos pais, que passaram muita dificuldade, muita necessidade por falta de inverno, né? E aí não querem estar mais na comunidade, não querem estar mais no lugar, querem ir para a cidade, mas não sabem eles a dificuldade que é grande, né? Também, porque se tiver um emprego, tem tudo, né? Se tiver um emprego, tem tudo, né? Tem como eles fazerem tudo mais fácil, né? E é isso, as pessoas não... Eu digo pelos meus filhos, eles não querem estar no lugar, né? Eles, como muita gente diz, chama nós, que nós vivemos na agricultura, trabalhando, preservando a natureza, fazendo um trabalho muito bonito. Eu me sinto muito realizado, me sinto muito feliz, eu trabalhando no meu pedacinho de terra, né? Que meus avós deixou. E os meus filhos chamam, mas a mãe é doida, é dentro do mato. Eu digo, vocês não sabem a realidade e a felicidade que eu tenho de eu conviver e viver aqui. É muito melhor a gente viver aqui, viver feliz, que viver numa cidade infeliz, né? E assim, eu agradeço a Deus todo dia por isso. Porque todos que vivem na agricultura é dificuldade. A dificuldade é grande. Para quem não vive lá, acha muito fácil, né? A gente tem nome até de doidinho, é o doidinho do mato. Eu me sinto tão feliz, eu fico tão alegre quando me chamam de doida, porque eu digo é uma doida, mas uma doida feliz, né? Para mim viver na cidade, para mim viver triste, trancada, né? Sem poder sair de casa, nem sair numa calçada, é muito triste, é muito triste. E assim, na agricultura, a gente tem de tudo. Eu não sei quanto é que custa um vidro de remédio numa farmácia, eu não sei. Porque eu tenho, no meu pedacinho de terra, eu tenho. De tudo eu tenho, né? Tem da comida o remédio, né? E um remédio saudável, que você vai tomar, você sabe que não vai fazer mal a você, né? Porque você toma um remédio de farmácia, depois você vai saber adquirir outras doenças. Por que eu adquiri? Mas é os remédios que a gente toma, né? E lá não. Meus filhos, meus netos, tudo é criado com um remédio, e outras pessoas da comunidade, né? Com um remédio natural. Eu deixei uma panela lá de remédio lá no fogo aí já para os vizinhos, né? Aí, e assim, a agricultura me deixa muito feliz. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou uma agricultora, vivo na terra, mexo com a terra, é muito maravilhoso mesmo. Eu só tenho que agradecer bastante a Deus. Que bom, dona Regina.
Professor Éden, você, lá na Embrapa, vocês têm um trabalho que mapeia um trabalho específico na comunidade da Dona Regina? Ceissa, assim, depois que a gente escuta, né, e com atenção a fala da Dona Regina, ela traz vários elementos de que a gente falou, né, no início da conversa, né, da sociobiodiversidade, dos saberes, reconhecer que as pessoas têm saberes e que a gente pode coexistir nessa caminhada. Então, uma centralidade é a participação social, a pesquisa também pode ser assim, né? O que a gente chama de pesquisação, onde tem esse diálogo estabelecido com as comunidades. Então, isso é essencial, esse envolvimento, né? Esse encontro de saberes para identificar quais são os problemas, naquele contexto, como a Dona Regina citou, né? Na realidade dela, mas outras realidades de outras comunidades. O semiárido é enorme. Há variações no tipo da terra, né, que a gente chama de solo, na disponibilidade de água, nas plantas é uma diversidade que é alta aqui, mas de plantas diferentes de um outro território do semiárido. Então, o nosso papel enquanto Embrapa, como possibilidades, né, de soluções para esses desafios, é essa aproximação com as comunidades. Então, nós temos sim um exemplo em Sobral, né, a comunidade Sítio Ares, no Boqueirão, onde em 2012 a gente iniciou um trabalho da construção de uma metodologia de pesquisa participativa, a metodologia sustentária, onde a gente ia conhecer para atuar, fazer planejamento participativo, tudo na perspectiva da convivência com o semiárido, construir as soluções para e com os agricultores familiares. E é importante também se situar no tempo e no espaço, monitorar isso, avaliar se essas proposições elas estão funcionando ou precisam de ajuste, pensar quais são as pessoas que estão ali envolvidas, tanto dentro da comunidade como de fora da comunidade, as instituições locais, as instituições de fora, os recursos, que recurso é escasso, que recurso está ali disponível, para fazer essa construção coletiva desses conhecimentos. Como eu falava, né? Se eu tenho árvores que estão ali, são árvores daquele local, elas devem ter várias possibilidades que nos oferecem como produto ou como serviço, né? Como para a alimentação dos animais, para a alimentação humana. Do ponto de vista medicinal, como a Dona Regina trouxe, né? Então isso é fruto dos saberes, né, dela, que foi passado de uma geração para outra. Então a Embrapa, ela tem essa possibilidade também, né, de fazer essa construção, né, de forma coletiva. Nesses casos, nós desenvolvemos com eles os sistemas agroflorestais, adequados para as condições de semiárido, onde nós estudamos com essas agricultoras e esses agricultores quais as plantas que eles tinham lá, quais as árvores da caatinga que eles tinham lá e quais os tipos de criação e os seus problemas. Então, assim, eu não posso ficar apontando o problema num escritório de uma instituição de pesquisa. Eu posso ir lá na comunidade, dialogar com essas pessoas. Nesse caso em particular que nós estamos compartilhando, as famílias apontaram o desmatamento e a queimada como um dos problemas. E aí, num cenário de mudanças climáticas, de aumento de temperatura, tudo isso tem um impacto muito forte nas criações e nas plantações. Então, nós construímos juntos propostas, né, de sistemas agroflorestais, onde se tem a combinação de árvores com as criações que elas tinham lá, com as plantações, né, como uma forma, né, de conviver com os períodos secos no nosso semiárido. Aí você, poxa, Edwin, o que é isso? Imagine você, no meio de um sol quente, você encontra uma árvore no período seco do ano e ela está lá, frondosa, com folhas lá e uma sombra. E o impacto de você estar num local sem árvores e o impacto que teria você
estar debaixo de uma árvore, debaixo de um pé de pau, né? Imagine isso para um animal também, quando ele procura uma sombra, né? Então, isso tem muito a ver com a convivência com o semiárido. E aí tem construção coletiva, aí tem encontro de saberes, né? Porque o que eu não sei, enquanto um componente de equipes de pesquisa, de um centro de pesquisa, eu posso aprender com as famílias agricultoras, com os saberes deles, e eles também com os nossos saberes científicos. Eu retomo sempre a fala das pessoas, né? E quando a dona Regina falava de água, por exemplo, a água, gente, é uma questão elementar para a convivência com o semiárido. Então, não adianta o Éden estar falando aqui de práticas agroflorestais se a gente não pensar a água como um elemento essencial e que tem que ter a participação das comunidades. Nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um debate global, existem as críticas a respeito disso, né? Porque hoje toda a informação está ali na internet, a gente acaba ficando dependente disso. Tá, mas como é que eu posso estar olhando para o meu local e, ao mesmo tempo, estar conectado com o mundo? Então, a água é um debate global, é um debate associado às mudanças climáticas também. Então, mas o que a gente pode construir de conhecimento para resolver no nosso local? Então, Ceissa, é que a gente vê assim a Embrapa nessa aproximação, nessa construção, no mundo que é de possibilidades e não de coisas que são determinadas, soluções prontas. Não, as soluções são construídas de acordo com o contexto, e aí tem que ter sim a participação social, tem que ter o envolvimento das pessoas. Perfeito. Eu fiquei muito curiosa porque a senhora falou que tinha convivido com uma seca assim, de uma maneira mais forte umas 2 vezes, a senhora falou, né? E aí eu queria saber se a senhora pode relatar para a gente quando é que foi, há quanto tempo mais ou menos a senhora viveu a pior seca e como é que está agora, assim? O que eu lhe digo assim, às vezes as coisas ruins eu procuro esquecer, eu não sei o tempo, que eu não lembro, e sempre eu dizia assim, coisa ruim eu quero esquecer, né? Mas assim, foi uma coisa assim tão ruim, porque eu lhe digo assim, eu tinha um filho pequeno, né? E para mim deixar eles em casa, para mim ir trabalhar na emergência, que precisava eu sair da minha casa, era quase a distância daqui de Sobral para minha casa, né? Daqui para o Boqueirão, era muito difícil. E uma coisa assim, sempre quando chegava à noite, eu dizia assim, Senhor, eu não acredito que eu estou passando por isso. Mas sempre dizia assim, Senhor, se eu estiver merecendo, que me dê conforto para mim atravessar essa dificuldade grande que eu estou passando. Aí assim, eu não sei totalmente lhe dizer o dia, né, o ano, porque assim, sempre eu pedi a Deus para me esquecer, eu não queria relembrar, né? Mas mas é uma coisa que eu lhe digo, que a gente sempre tem que estar preparada, porque vai vir outras secas, né? Como esse ano o pessoal dizia, vai ser seca, vai ser seca. Eu disse assim, gente, vocês não têm fé não, né? Eu digo, pois eu tenho fé em Deus que nós vamos comer milho, feijão, melancia, girimum e tudo isso, né? E assim, é uma coisa que quando chega assim, que diz assim que vai ser seca, aí bate a tristeza, né? Mas ao mesmo tempo eu me sinto fortalecida, pedindo a Deus, né? E assim, sempre a gente tem que lutar, batalhar para sempre ficar preparada, porque a seca a gente não combate, a gente tem que se acostumar e conviver com ela, né? E assim, sempre o que eu lhe digo é isso, eu procuro a esquecer. Tudo bem. Mas porque assim, através de muitas dificuldades que a gente passa na comunidade da gente, e que a gente vê que às vezes tem políticos, tem gente que tem como nos ajudar, a comunidade da gente, né? E a dificuldade é grande, e quando vem a exigência é muito grande, porque hoje para a gente, vamos supor, hoje eu estou assim, a minha cisterna sem uma gota d'água. Eu tenho que ligar para saber se ainda vão me atender, se não vão.
quantas pessoas tem dentro de casa, se eu tenho um animal, quantas vezes a pessoa vai no banheiro. Tudo isso a gente tem que dizer. Para a gente ganhar 8 mil litros d'água para 3 famílias, é uma humilhação muito grande. Hoje é assim que funciona. Hoje é assim. E antes, quando a minha mãe era viva, né, que a gente tinha seca, tinha dificuldade muito grande, era um tanque na beira da estrada. Esse tanque ainda existe, né, que os carro-pipa iam deixar água. E aí, muita gente para pouca água, que às vezes a gente pegava um balde d'água, porque era gente demais e pouca água. E teve um ano que foi feito um tanque para pegar mais água. E aí, quando o carro-pipa terminou de botar água dentro do tanque, o tanque rompeu, com todo mundo na beira do tanque. Era gente com as paredes do tanque de cimento, assim, na cintura, caíram com as paredes em cima da gente. Era uma dificuldade muito grande. Ave Maria, quando a gente dizia assim, meu Deus, tem gente, eu digo assim, eu prefiro muito mais chamar os grandes do que dizer quem é, né? E aí eu dizendo assim, isso é uma humilhação muito grande, nós aqui com a parede de um tanque, tudo em cima da gente, isso é uma humilhação muito grande. Mas sempre eu dizia, Deus sabe o que é que a gente merece, nós não sabemos o que é que dizemos, né? Mas é assim, sempre a gente tem que estar preparada. Como meu avô dizia, a gente ia para os roçados, para os trabalhadores deixar comida, tudo. E a gente levava as águas, era numas cabaças. Não tinha balde, não tinha garrafa térmica, não tinha nada disso, né? A gente levava, era numas cabaças enormes, enrolada com toalha, molhada para poder a água ficar fria, né? E aí, assim, quando chega na época de plantação de tudo, eu só me lembro dele, né? Porque era muito bom, muito animado, muita fartura. E eu aprendi com ele, foi a gente, para a gente viver na seca, a gente tinha que guardar alimentos, né? A gente tinha que guardar milho, a gente tinha que guardar feijão. E isso eu aprendi com ele. Ele guardava enormes tambores enormes, fazia uns caixão de madeira, tudo cheio de farinha, essas coisas assim. Hoje em dia, porque não tem mais quem queira trabalhar, né? Não tem mais quem queira ir para a roça, não existe mais essa fartura e comida guardada, porque não tem ninguém que queira mais trabalhar, quer ir para a cidade, né? Mas sempre as minhas coisas eu estou guardando, aprendi com ele, né? Guardar um milhozinho, guardar um feijão, né? Ter a minha semente, porque a gente chegou à época que a gente não tinha semente para plantar, a gente estava perdendo as sementes crioulas e a gente teve que resgatar. A gente, aos poucos, a gente está resgatando as sementes, tanto nativas como frutíferas, né? E milho e feijão. Porque é muito difícil, quando chega no inverno e a gente não tem as próprias sementes da gente, é muito difícil. Porque quando chega do governo, o inverno já tem passado, as chuvas já estão quase tudo acabando, né? E é muito difícil mesmo. Eu gostaria de complementar, né, em cima da fala de Dona Regina, essa questão de como que a gente se enxerga no tempo e no espaço. Então, essas secas, elas vêm sendo relatadas ao longo dos séculos, tá? E nos últimos, no século anterior, essas secas, elas foram mais intensas, e parece que isso é uma tendência, né? Os estudiosos vêm monitorando isso. Imaginem vocês, se pegarmos um século, imagine que aproximadamente 20 anos desses 100 anos seria de seca. E sempre lembrar essa questão da seca, esse período prolongado o suficiente de falta d'água, de má distribuição de chuva, que afeta toda essa questão hidrológica, né? Isso é a seca, e reconhecermos que ela virá, ela está vindo,
Existem os ciclos de seca. No nosso caso, Sobral, Ceará, Nordeste, nós podemos citar algumas, né? Mas aqui pertinho, na década de 90, nós tínhamos famílias e principalmente crianças morrendo de fome e de sede por conta da seca. O nosso grande professor, vai se chamar, né, Paulo Freire, ele trazia para a gente esse olhar de denúncias e também de anúncios. Na fala da dona Regina, nós temos essas denúncias que vêm atravessando séculos, que a gente não pode esquecer, continuar denunciando, mas que tem anúncios aí também, que nós que fazemos parte das instituições de pesquisa e de ensino, temos que nos aproximar, aprender com isso também e construir essas melhorias, construir esses anúncios do cuidado com as nossas sementes, as nossas plantas, a nossa terra, a nossa água, e também trazer isso na perspectiva de ter tecnologias, né? Ela fala aí de vários elementos associados a uma possibilidade de dissolução, né? Uma cisterna. O que significa uma cisterna na vida de uma família? Uma cisterna para estocar água, para poder passar aquele período sem água. Quanto de água é necessário? Isso é água para a família. E a água para os animais? E a água para as plantas? Tem que dialogar com as famílias, né? E aí, nessas denúncias e anúncios, a gente cita também grandes mobilizações, como é feita pela ASA, que é a articulação, né, para o semiárido, né, no semiárido, em que tem essa mobilização, em que foca na pessoa, foca na família, né, uma cisterna para aquela família, para pegar a água da chuva e guardar aquela água da chuva. E aí a gente pode citar o programa 1 milhão de cisternas, e ainda esse grito nosso, essa denúncia, né, de que ainda tem muitas pessoas sem acesso à água em quantidade e em qualidade, e trazer anúncios, né, de que tecnologias como a cisterna de primeira água, que a gente chama, é importante que esses programas eles se fortaleçam, eles se ampliem, e também as cisternas de produção, né, como a cisterna calçadão e outras tecnologias. Imagine vocês terem uma caixa d'água embaixo da terra, embaixo do solo, né, que são as barragens subterrâneas. Então, são várias as possibilidades. Imagine vocês a gente conseguir estudar isso junto com essas pessoas, né, para garantir o acesso de água em quantidade, em qualidade, integrando essas tecnologias. Existem outras, como a que faz a dessalinização, né, da água. A dona Regina sabe que existem águas que a gente chama de águas salobras. Tem a água de reuso, aquela água da pia, né, que sai ali, que às vezes ia virar uma lama ali no terreiro. Existe tecnologia para pegar essa água, tratar essa água e reutilizar essa água. Então, eu queria trazer aqui como que o ser humano ele vai se posicionando, né, na sua relação com o tempo. E a questão aqui é que as secas, elas vão ter sim as suas ocorrências. Mas e aí? E daí? Eu sei disso, Edna. O que a gente faz essa informação? É o que a dona Regina traz aqui. Vamos nos preparar, vamos guardar, vamos estocar, vamos fazer isso juntos, né, de forma coletiva. Não é fácil, tem os desafios, né, tem os desafios das instituições. Eu falo também da ignorância também, do desconhecimento, né, do não envolvimento, de não estar perto das comunidades, né? Então, assim, já existem esses registros de quando ocorreram essas secas, né? E isso traz uma ideia de como virão, né? De como virá essas secas, né? Elas ainda vão acontecer, sim. A questão é como que a gente vai se estruturar, como que a gente está se planejando para conviver com essa situação. Ficou impactado. Foi. Você estava falando e a gente tinha conversado um pouquinho antes, né, de como a gente, né, aqui no nosso lugar de privilégio, a gente não se coloca nesse lugar.
porque eu estava pensando, inclusive, na última polêmica que tem, vou trazer até, acho que a nova novela da Rede Globo, que ela retrata, né? Ela retrata as famílias na seca e tudo mais, e tá bom. Muita gente foi para as redes sociais falar, mas não é isso, aqui não é isso, aqui não tem isso e tal. E eu ficava pensando, né, nesse meu lugar de ignorância, de, meu Deus, mas realmente, né, aqui, tipo, por quê? Eu sou uma jovem senhora de quase 40 anos, né, e como eu tinha relatado, eu vivo o impacto do calor, mas eu nunca fiquei sem água. Então, por eu nunca ter ficado sem água, quando eu paro para pensar, eu digo assim, não, mas aqui só é quente, né? E aí, vendo a dona Regina e ouvindo você falar, tipo assim, eu acho que a gente vai para uma reflexão realmente de ser convocado a se colocar nesse lugar e a de se perceber vivendo esse espaço, compartilhando esse espaço, né? Tipo assim, quando você estava falando aí, eu fui, meu Deus, mas realmente, né? Realmente a gente está vivendo isso, porque a dona Regina mora bem aqui do lado, eu até me confundi, mas indo para a Serra da Meruoca, né? E eu fiquei assim, é muito perto, tá muito do lado. E nem só, tipo assim, tá muito do lado, mas, tipo assim, tá aqui, né? Tá aqui na cidade, né? E aí eu vou retomar, que é justamente para eu poder, né, dentro desse meu, vou dizer, de um lugar de ignorância, compreender como é que a seca afeta, por exemplo, Sobral. Né, se você puder falar como é que a gente vive a seca aqui na cidade de Sobral. Exatamente. Uma fala sua que eu acho que ela pode ser, vamos dizer, projetada ou espelhada em muitas pessoas, é de que você tem a água ali, mas você não sabe por trás como que aquela água chegou na sua casa. Se existem pessoas, instituições que estão lutando para que a gente tenha água nos nossos reservatórios, em quantidade, em qualidade. Imagine você se são espaços de disputas, para que essa água vai ser utilizada, quem vai utilizar essa água, né? Com que finalidade, que cuidado se tem com essa água, se estão contaminando ou não essa água com os chamados agrotóxicos. Então, eu puxo da tua fala mesmo. A gente vive num conforto aqui dentro da cidade e em achar que não tem problema e que isso não tem a ver com a seca. Então, se as temperaturas no mundo estão aumentando, isso é um fator que vai influenciar e já está influenciando na disponibilidade dessa água. A seca, ela já está afetando outras regiões do Brasil. Então, é necessária essa conscientização, esse diálogo sobre como é que nós significamos o que nós temos para atender às nossas necessidades. Eu tenho ali a minha água, estou bebendo ela, estou usando ela para cozinhar, para tomar banho, mas espera aí, para lavar uma calçada, para desperdiçar água e achar que isso não tem a ver com a seca, né? Então, por trás de tudo isso, um impacto que existe, se está chovendo menos, se tem essas ocorrências de seca mais intensas e mais frequentes, os nossos reservatórios eles vão estar sem água. Então, um dia isso vai estar chegando, né, nas nossas torneiras, vou assim falar, né? Então, assim, não é uma questão tão fácil, mas nós precisamos encontrar esse despertar, né, de significar, no caso aqui, a questão da água, e se ela está ali disponível, a gente pensar, a gente refletir o que tem sido feito e o que não tem sido feito, né? que afeta a disponibilidade desse recurso da natureza, né? que é a água, que é um bem comum. Se está fácil para quem está na cidade, né, ter esse acesso, e como é que está lá no campo, que a gente chama, como é que está lá na zona rural, né? Existe estrutura, os córregos estão
protegidos, as nascentes estão protegidas, e então não nos enganemos, né? A água é uma questão que às vezes pode tá passando desapercebida na vida das pessoas, achar que pode ir ali numa esquina ou na outra e resolver o acesso à água comprando a água. E é até uma questão, né? Comprar água, gente. O que significa comprar água? Já que é um bem comum. A água não deveria estar disponível para as pessoas em quantidade, em qualidade, e refletindo também essa questão de um valor. Quem é o dono da água, né? Então a gente vai trazendo essas questões. É bem profundo o que você traz aqui para a gente, né? De assim, achar que, opa, na cidade nós temos água, e será que isso não tem a ver com a questão das secas na nossa região e em outras também? E é muito interessante tudo isso que você traz aqui no nosso diálogo, professor. E o que me chamou mais a atenção foi acerca da participação comunitária, da participação social, né? Inclusive para a criação de políticas mais assertivas, né? Como, por exemplo, para a agricultura, né? E aí eu trago uma pergunta para a dona Regina. Você saberia me falar quantas pessoas trabalham na agricultura com você lá na comunidade? Quantas pessoas lhe acompanham? Da mesma família? Ou como é que se constrói esse trabalho na agricultura? Assim, pelos projetos que a gente, né, já veio, né, pela Embrapa, né, e até hoje o Éden acompanha a gente, né? Teve um projeto, primeiramente veio o projeto sustentário, né? Teve o 1, o 2, e aí a gente continuou. Aí veio o projeto Bem Diverso, foi aonde um projeto que eu digo assim, caiu do céu, né? Que veio nos trabalhar com a gente, logo pelo sustentário, que ele veio trabalhar com a gente para ir com os agricultores. Não foi chegar e dizer assim, faça e tal tempo eu quero a resposta, eu quero o resultado. Não foi, né? Trabalhando junto com a gente. E o Bem Diverso veio junto, né? Finalizando o sustentário, a gente trabalhar com as agroflorestas, né? Para não desmatar e queimar, porque o que a gente fazia era isso. E eu acho que as consequências, certeza, né? As consequências de a gente chegar tempo sem a gente ter uma gota d'água e dizer assim, tem essa gotinha d'água aqui para você botar na boca, menos para molhar os lábios, né? Eu creio que era muito das queimadas, né? Porque acabava com o solo, né? Acabava com a substância da terra, né? E o solo ficava descoberto. Como era que ia ter água ali para a gente, né, chegar e pegar aquela água e levar para casa? Não tinha como, porque o solo estava descoberto, seco. Você dava um chute na areia, a poeira subia, né? E aí, com o sustentário e o Bem Diverso, a gente começou a trabalhar um trabalho muito bonito, né? Preservando a natureza, que nós temos um riacho lá, que agora eu passo com água na cintura. Ai, uma bênção, maravilha de Deus. Que a gente passava no riacho, só tinha lama, nem lama, poeira. E você passar, chegar em casa, parecia que você tinha passado, era cal nos seus pés, né? E hoje não. Tem uma maravilha de rio, né? As plantações que a gente plantou para não faltar alimentação para os nossos animais, tem que a gente não vence. Os animais passam o ano inteiro comendo e aí não vence, né? E as agroflorestas, né? A gente olhar para aquelas agroflorestas tudo diversificada, com vários tipos de planta, né? Com alimentações para os animais, com alimentação para as galinhas. E aí, assim, é uma coisa maravilhosa mesmo, porque esses projetos só vêm para nos ajudar, só vêm para nos fortalecer, né? E aí, assim, que essas agroflorestas é muito bom, porque dali você tira de tudo. Você tendo coragem para trabalhar, minha filha, você tira de tudo, né? E aí
Eu, pelo menos, só tenho a agradecer a Deus e os projetos, e eu chamo os anjos. Os anjos que chegou na minha vida, né, só veio para multiplicar, né? E esses projetos, né, que veio, eu venho me beneficiando e agradecendo a Deus, porque foi onde eu vim, né, ter uma alimentação adequada, uma alimentação de qualidade para mim, para os meus filhos, e quem chegar na minha casa. E aí, assim, a gente está até mesmo com um trabalho lá dessas agroflorestas, implantando outras plantas nativas, frutíferas e outras mais, né? E assim, eu ganhei um fogão agroecológico, né, pelo projeto Paulo Freire, uma bênção de Deus, que é onde tem pão, tem pizza, tem salgado, tem tudo que a gente come, né, caseiro, natural. E ganhei um reuso também pelo projeto. E aí, assim, do reuso, a gente vai, né, água da pia, água do banheiro, a gente vai pegando a água e tratando a água no reuso, né, para poder ir para a plantação. Tem um tipo de plantação que a água do reuso vai, né, as plantas que crescem, que dá fruto atrepado, né, do reuso. Agora que é verduras, né, esse tipo de coisa, né, já é uma água mais limpa. Aí que por isso que tem a cisterna calçadão, a minha de enxurrada. Aí a cisterna de 52 mil litros para poder a gente aguar os plantios, né. E assim, esses projetos, essas coisas, né, vêm para nos ajudar. Falta coisa? Falta, né? Mas agora para o início é muita coisa mesmo. Para quem não tinha, para quem passava muita dificuldade, né? É maravilhoso. E esses projetos, graças a Deus, que estão vindo mesmo para multiplicar com a gente. E é isso, gente. É só maravilhas agora. Dona Regina, eu quero muito agradecer. Eu falei, passa rápido, né? Já fui informada ali que acabou. Aí eu vou pedir, né? Tipo assim, agradecer demais a sua presença. Assim, ouvir a senhora falar. A senhora não sabe o quão rico né? O quanto a senhora contribui para que eu e o meu amigo Berg, para que a gente se torne pessoas melhores, né? Futuros profissionais que olhem também para esse lugar, né? Que olhem também para esse fenômeno e que, né, desmistifiquem como se de fato a seca tivesse tão longe, né? No caso, assim, eu vou falar de mim, né? Aí eu vou pedir só para o professor Éden dar as considerações finais dele, se despedir da gente, agradecer também. A minha fala é nesse intuito de a gente continuar a participação social, a aproximação dos saberes, e aí eu continuo na denúncia e no anúncio, né, trazendo para essa casa aqui, né, também, que é a Faculdade Luciano Feijão, que tem vários cursos. Queria dizer que a gente não faz nada sozinho, o agricultor não faz nada sozinho, os cientistas não fazem nada sozinhos, né? Nós precisamos dos estudantes, nós precisamos dos professores, nós precisamos assim pensar o que fazer profissional. E essa faculdade ela tem uma experiência de um dos cursos, que é o do curso de psicologia, da psicologia comunitária, né? Então, assim, o Éden zootecnista, ele não resolve nada sozinho se não tiver outros olhares, né? Por isso que eu digo assim, da denúncia, que a gente precisa que outros atores multiprofissionais cheguem também no campo, né? Nessa coexistência. A alimentação é uma necessidade humana básica que todo pai, toda mãe de família, né, vai se debruçar no seu amanhecer, né, no seu acordar, né? Então, assim, de onde é que vem aquele alimento? Aquele alimento para ser produzido foi necessário água? E aí vem essa questão dos significados, né, da responsabilidade, do que fazer profissional. Por isso que eu digo da denúncia, né, de que a gente precisa caminhar juntas e juntos nos vários saberes. E os anúncios, né, como eu estou trazendo aqui para casa, né, a psicologia comunitária ela tem que ser mais debatida dentro da instituição e junto com as famílias.
As famílias precisam conhecer vocês também, da mesma forma que você fala para a gente, né, dessa ignorância, né, de não conhecer esse contexto, o efeito de uma seca e de muitas outras coisas que afetam demais a vida das pessoas, é ter esse olhar inverso também, né, de que, por exemplo, a psicologia pode estar presente, né, junto a essas comunidades, para aquela mensagem que a gente trouxe aqui, de conviver com semiárido, que lá tem alegria também, lá tem encontro de saberes, que é um mundo de possibilidades, e pode ter ciência, pode ter cultura, pode ter arte, pode ter psicologia, administração, zootecnia, enfim, gente, é conviver com o semiárido, tá bom? E eu deixo aqui a minha gratidão também, a oportunidade, pelo convite, principalmente por estar, né, do lado Sim. da dona Regina, que representa tão bem tudo isso. Então, eu só tenho a agradecer, enquanto estudante de psicologia, agradecer a dona Regina, né? A sua fala tão participativa, tão com interesse, né? Que demonstra interesse em mudar, faz com que mais pessoas possam estar presentes nesse contexto, né? Mesmo que distante. Então, eu lhe agradeço muito por você ter contribuído com o nosso trabalho. Professor Éder, enquanto pesquisa fervorosa, né? Que transmite com tanta sabedoria todos esses conceitos que a gente trouxe aqui no diálogo. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês, e vocês que nos assistem. Nós agradecemos também a participação de vocês, e que a partir dessa nossa conversa aqui hoje no FLF Cast, vocês possam cada vez mais estar presentes também nessas mudanças, né? E que os pensamentos, essas contribuições contribuam para os estudos de vocês, e é isso.